Olá, boa noite. Boa noite. O Link Espírito Santo desta segunda-feira, dia 15 de junho, está começando. Veja agora alguns destaques da nossa edição de hoje. Mortes por Covid-19 passam de 1.000 e casos confirmados chegam a quase 28 mil no estado. E o Espírito Santo está entre os 8 estados com o maior número de mortos pela doença. Nova fase do inquérito sorológico aponta que quase 300 mil capixabas já tiveram contato com o novo coronavírus. Governador Renato Casagrande explica a foto que viralizou nas redes sociais com músicos no Palácio Anchieta. Capixaba Bruno Funchal, ex-secretário da Fazenda na gestão de Artung, assume Secretaria do Tesouro Nacional. E tem ainda as notícias de outras regiões do estado nesta segunda-feira? O Link Espírito Santo já está no ar. A gente começa o link desta segunda-feira com os dados da Covid-19 aqui no estado. Nas últimas 24 horas foram 32 mortos e 1.183 novos casos confirmados da doença. Mais uma vez o Álvaro Guareschi está aqui no estúdio com a gente para analisar os dados de hoje do painel do governo do estado. Álvaro, boa noite. E aí, Fabiano, boa noite. Boa noite, Adriana. Boa noite, Álvaro. Tá em casa. Pois é, na sexta-feira a gente falava de 999 mortes, né? Chegamos a 1.000 no final de semana. Daqui a pouco a gente vai ver os números de hoje, 1.087 óbitos, mas olha só, de ontem para hoje foram 1.183 casos confirmados de Covid-19 aqui no Espírito Santo, nas últimas 24 horas, né? Ontem, domingo, eram 26.469 casos confirmados, hoje 27.652 casos confirmados aqui no Espírito Santo. Vamos seguir para o painel? Olha só, na Serra é o município que mais tem número de casos confirmados, né? 4.904 casos confirmados, em Vitória 4.869, em Vila Velha 4.816, Cariacica 3.430 casos confirmados. Depois aparecem aqui Cachoeira de Itapemirim, Colatina e Linhares. Em Jardim Camburi, ainda é o bairro que acumula o maior número de casos confirmados, olha só, 613 casos confirmados. Depois Praia da Costa, Itapuã, Jardim da Penha, Praia do Canto, Praia de Itaparica e aí Feu Rosa na Serra. Vamos seguir? Vamos lá. Vamos falar agora das mortes, né, Álvaro? Exatamente, olha só, 32 óbitos em 24 horas, 1.087 desde o início da pandemia. Como eu disse, é a primeira vez que a gente analisa o gráfico aqui no link, depois que nós passamos 1.000 mortes. Então, sim, é um número muito expressivo que a gente lamenta profundamente, né? Ter chegado a essa marca aqui no estado. Vamos continuar? Olha só, na Serra são 236 pessoas que morreram por conta do novo coronavírus. Em Vila Velha, 182 pessoas. Em Vitória, 173. Cariacica, 169. E aparece aqui Cachoeira de Itapemirim com 28. Viana com 28. E Marataízes, 24 óbitos pela Covid-19. Álvaro, analisando aqui os municípios, a gente observa como, por exemplo, o município da Serra, né, subiu muito em número de mortes. A gente já tem comentado que estava revezando muito, né, a liderança, infelizmente, uma liderança ruim desse ranking do número de mortes, mas agora a Serra está com um número muito elevado. A gente vê 236 mortes na Serra e o segundo colocado, Vila Velha, está 182 mortes. Ou seja, está distanciando bastante, né? Serra bem na frente. Exatamente, a gente vê, comparado com o gráfico anterior, como é que esses bairros mudam. A taxa de letalidade na Serra é bem maior do que dos outros municípios aqui da região metropolitana. Então, por isso, os bairros da Serra concentram a maior parte dos óbitos e os bairros de Vitória e Vila Velha têm o maior número de casos confirmados, mas não concentram a maior fatia desses óbitos, né? Vamos continuar? Agora para o painel de isolamento social, a gente tem... Olha só, 54% do Espírito Santo respeitou isolamento social ontem e toda segunda. Eu lembro a você que os índices de domingo são os maiores da semana. Quando a gente analisa semanalmente os gráficos, domingo tem o melhor resultado de isolamento social. O que o Estado espera é que pelo menos 55% do Estado respeite o isolamento social. O ideal é 70%. A gente vê que o Espírito Santo está bem abaixo, né, em número global,
da taxa de isolamento que é desejável e cerca aí de 1 ponto percentual abaixo do que é pelo menos esperado que as pessoas respeitem, que é de 55%. Águia Branca é a cidade do estado que tem o melhor índice de isolamento, Colatina tem o pior índice de isolamento, olha só 42% dos habitantes de Colatina respeitaram o isolamento social ontem. Na Grande Vitória, Fundão é o município que mais respeita o isolamento social e Cariacica o que menos respeita o isolamento social. Álvaro, eu queria só abrir um parênteses aí na questão do isolamento social. O que nós vimos no final de semana aqui no estado é uma coisa inconcebível para o momento de pandemia que nós estamos vivendo. A gente comentou isso hoje aqui na redação, que se a gente fosse olhar as redes sociais, eram só fotos de pessoas nas montanhas. Gente, não dá. Nós vivemos na região metropolitana, onde a gente tem a maior parte dos casos. O maior número de casos está aqui na região metropolitana. Muitas pessoas são assintomáticas. Não dá para você arriscar sair aqui da região metropolitana, ir para uma cidade do interior, ir para uma cidade de montanha, uma cidade mais tranquila, mais calma, correndo o risco de passar a doença para outras pessoas. A gente não sabe se a gente está com a doença, porque, volto a dizer, muitos são assintomáticos. Isso está comprovado até no inquérito sorológico. Então, o que a gente viu esse final de semana é um absurdo. É uma análise que a gente tem que fazer, Adriana, e aí é uma análise bem íntima de cada um, de que até que ponto a gente é responsável pela saúde do outro. Sim. Pela nossa saúde, a gente costuma, às vezes, agir com um certo egoísmo, falar, eu posso me arriscar a isso. Mas agora você colocar a outra pessoa em risco, você correr o risco de ser o vetor de uma doença que pode vir a matar aquela pessoa. Então se coloque nesse lugar, se coloque no lugar de que você é assintomático. Vamos fazer uma análise, vamos fazer uma consideração de que todos nós podemos estar assintomáticos e passando o vírus para outras pessoas. A Organização Mundial da Saúde esclareceu isso. A gente falou na semana passada que os assintomáticos, eles também passam o vírus para as outras pessoas. Então, pessoal, é hora de colocar a mão na consciência. Olha só a proporção que isso está tomando. Quando a gente imaginou, no começo do ano, que a gente passaria por um momento no estado do Espírito Santo em que 1.087 pessoas iriam morrer numa situação dessa. Sim. É um número altíssimo, as pessoas precisam se atentar a isso. Em 2018, por exemplo, nós tivemos pouco mais de 400 mortes por acidentes. Nós já dobramos esse número, dobramos o número de vítimas de acidentes com mortes de Covid. E isso, gente, nós estamos falando de 3 meses, nós não estamos falando de um ano inteiro. As pessoas precisam se conscientizar. Não, sem dúvida, é um absurdo, Adriano comentou das montanhas, as praias aqui da Grande Vitória no final de semana, eu passei de carro lá em Vila Velha, eu fiquei absurdo, achei um absurdo, né? Eu fiquei horrorizado a quantidade de pessoas achando que nada está acontecendo, né? A impressão que a gente tem é essa, não tem uma pandemia no mundo, né, acontecendo, as praias lotadas, pessoas sem máscara, andando pelo calçadão, pelas ruas, enfim, é uma situação muito delicada e a gente fica triste em ver tanta informação, né? A mídia tem dado informação o tempo todo, a gente aqui na Record News, todas as outras colegas emissoras também, falando o tempo todo disso, e parece que não adianta nada, porque todo mundo continua fazendo nada, né? Tá faltando empatia, não tem uma outra palavra que a gente possa usar, tá faltando empatia, se não é por você, faça pelo menos pelo outro. Não pense só em você, pense no outro. Existem pessoas que têm comorbidades, existem pessoas que são do grupo de risco e que você pode contaminar. Então vamos pensar, não está na hora de sair de casa para passear. Não é o momento, infelizmente não é. Eu faço sempre uma reflexão de que a gente sempre considera isso, que nós estamos numa guerra contra o vírus. Mas eu acho que desde que a gente perdeu a primeira pessoa, que nós não vamos ter como recuperar, logicamente, essa vida, a gente já perdeu para o coronavírus. Nós já perdemos a guerra. Nós já perdemos a guerra, sim. que nós já perdemos. Então a gente tem que tentar acabar com essa guerra antes que ela acabe com a gente ainda mais, porque derrotados nós já fomos desde que o primeiro paciente morreu, ele não vai se recuperar, ele não vai voltar. E essa família também dificilmente vai se recuperar de uma perda dessa, porque é uma das perdas mais dolorosas que tem. Você não pode se despedir, você não pode estar com a pessoa ali nos últimos momentos de vida dela. Então, assim, é muito triste o que a gente está vivendo. Eu vou prosseguir aqui com o painel. Vamos dar uma olhada então. Olha só, leitos de UTI ocupados aqui no estado, 85,54%. Lembrando que o número que o estado evita atingir para não ter que adotar
As medidas mais drásticas, sim. né? É 91%. Aqui na região metropolitana, vamos dar uma olhada agora como que está a situação dos leitos de UTI. 88,15% de taxa de ocupação. Por hoje é isso. Essas são as informações. Está tudo bem detalhado lá no site do governo do estado, do coronavírus.es.gov.br. Eu volto amanhã. Obrigado, Álvaro. Até amanhã. Boa noite, Álvaro. Bom, e ao ultrapassar a marca de 1.000 mortos, o governador Renato Casagrande decretou luto oficial de 3 dias. O estado agora está entre os 8 com maior número de vítimas do novo coronavírus em todo o país. O Fábio era empresário e tinha espírito empreendedor. Há 5 anos, ele comandava uma hamburgueria em Cariacica sede. Além de tocar o negócio, o DJ, cervejeiro e hamburgueiro, como ele se descrevia nas redes sociais, ainda ajudava outras pessoas a conquistarem seus sonhos. Mas no fim de semana, ele perdeu a batalha para a Covid-19. Fábio estava noivo e completaria 38 anos no dia 18 de julho. Essa é mais uma história interrompida pelo novo coronavírus. No sábado, o número de mortos pela doença no estado passou de 1.000. Com essa triste marca, o Espírito Santo se junta aos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Pará, Maranhão, Ceará e Amazonas. Todos já registraram mais de 1.000 mortes pela Covid-19. O governador Renato Casagrande decretou luto oficial de 3 dias no Espírito Santo. Uma notícia triste que mostra a violência e a intensidade da doença. Não é uma exclusividade do Espírito Santo, outros países, outros estados também vivem as perdas de muitas pessoas. Quero me solidarizar com todos os familiares, com os amigos das pessoas que perderam a vida. O momento exige solidariedade, exige compaixão, exige empatia e exige trabalho muito determinado para que a gente possa vencer essa crise na área de saúde que a gente está vivendo. A Serra é o município com o maior número de mortes pela Covid-19. O bairro Felrosa é o que tem o maior número de casos e também está entre os primeiros em número de mortes. Por aqui, muitos moradores nas ruas. Alguns até se protegem como podem, mas muitos ainda descumprem as medidas de distanciamento social. Essa moradora, que prefere não mostrar o rosto, diz que pessoas infectadas circulam pelo bairro descumprindo a recomendação de se isolarem. Tem muitas pessoas que estão cumprindo sim, entendeu? Mas tem muitas que não. Principalmente quem está doente, quem está com vírus. Não está cumprindo, o 100%. Tá na rua, no mercado, andando na praça. Então, esses eu tenho observado bastante. Ela também diz que eventos com aglomerações são frequentes no bairro e pede mais fiscalização. As pessoas estão fazendo festa, começa na sexta-feira, vai até o domingo, aí vira a noite, vira o dia. Então eu queria pedir, que os governantes, se tivesse assim, de fazer alguma coisa, que fizesse, assim, se tivesse de fechar tudo, para ver, porque a situação está ficando complicada, Bom, e agora é hora de abrir o nosso canal de interatividade aqui no link. Você pode participar mandando o seu comentário sobre qualquer assunto do jornal de hoje ou mesmo sugerindo alguma pauta para a nossa equipe de reportagem. Não esqueça de colocar seu nome e a cidade de onde está falando. Anote aí então o nosso WhatsApp, o DDD 27, o telefone 99927-6943. Repetindo, anota aí, 27 99927-6943. Se preferir, você pode escanear o QR Code que aparece em seu vídeo agora aí no lado direito, ou também durante as nossas reportagens na barra de GC, que aí é só escrever a sua mensagem e mandar pra gente. Ainda hoje, eu e a Adriana queremos ler o seu comentário ao vivo aqui no jornal.
Bom, neste final de semana, fotos do governador Renato Casagrande e da esposa dele, a Maria Virgínia Casagrande, viralizaram na internet. Eles aparecem ao lado de músicos da Camerata SESI e da Orquestra Sinfônica do Estado. Eles se apresentaram aí em uma live no Palácio Anchieta, transmitida no sábado. As reações na internet criticavam o governador por, na avaliação dos internautas, não obedecer rigorosamente às regras de distanciamento social. Hoje, o governador divulgou um vídeo em que rebate as críticas. De fato, foi feita uma live aqui, uma apresentação de músicos, que eu quero agradecer muito a contribuição e a participação deles, né, para que a gente pudesse arrecadar recursos para quem está sofrendo neste momento de pandemia. Ao final da live, eu estava aqui para recepcioná-lo, eu e minha esposa estamos aqui para recepcionar os organizadores e os músicos, mantido todos os cuidados e protocolo necessário numa época de pandemia, para que não houvesse interação. Então, tudo foi feito de acordo com as orientações. Ao final da live, foi organizada uma fotografia com alguns dos organizadores e alguns músicos. Foi a hora que a gente tirou essa fotografia que está hoje circulando na rede social. Mas é importante que a gente possa esclarecer isso para quem tem boa fé, para quem de fato está querendo explicação. Então, eu estou dando aqui as minhas explicações. Casagrande, a esposa e a mãe dele testaram positivo para a Covid-19 no final de maio e, segundo a assessoria do governador, permaneceram em isolamento durante todo o ciclo da doença. No entanto, as autoridades mundiais de saúde ainda não afirmam que pessoas curadas do novo coronavírus estão imunes a um novo contágio pela doença. A seguir aqui no link, nova etapa do inquérito sorológico aponta que quase 300 mil capixabas já tiveram contato com o novo coronavírus. E você vai ver ainda em Colatina, a polícia prende 5 homens que caçavam em uma mata do município. A gente volta já já com o link. A terceira fase do inquérito sorológico mostrou que quase 300 mil capixabas já tiveram contato com o novo coronavírus. E diante de números tão preocupantes, os especialistas alertam que até mesmo em casa o comportamento precisa mudar. A terceira fase do inquérito sorológico foi realizada na semana passada, em 19 municípios. O resultado mostrou que, estatisticamente, 295.773 pessoas tiveram contato com o novo coronavírus no Espírito Santo, o equivalente a 7,36% da população. Do total de pacientes positivos, 46,9% apresentaram perda de olfato e 36,4% apresentaram tosse. 26,6% apresentaram febre. Já 28,02% testaram positivo para a Covid-19, mas não apresentaram nenhum sintoma. Na Grande Vitória, no primeiro inquérito, a prevalência de infectados era de 2,79%. Agora, chegou a 8,88%, ou seja, de 55 mil infectados na primeira fase do inquérito sorológico, o número saltou para 175 mil. Na Grande Vitória, tínhamos uma prevalência de 2,79% no primeiro inquérito. Chegamos agora a 8,88% de prevalência do Covid no nosso estado, na Grande Vitória, demonstrando uma ampla velocidade de transmissão da doença, uma fase de ascensão do número de casos e de parcela importante da população já em contato com o vírus. Mas a situação no interior do estado também é preocupante. A prevalência de infectados passou de 0,32% na primeira campanha de testes para 2,53%. Um crescimento de 714% do número de casos. Muitas das vezes as pessoas que estão nas áreas urbanas têm parentes no interior, veem que estão com sintoma da doença, ao invés de ficar no mesmo lugar em isolamento, não, eles pegam, viajam e vai para o interior. Consequentemente, eles vão disseminando, porque já vão dentro do ônibus ou às vezes até no carro que se encontram, que às vezes não são nem as mesmas pessoas,
já vão fazendo essa contaminação. Por quê? Se ele já está mesmo assintomático no período de incubação, ou se ele já está com sintoma da doença, obrigatoriamente ele tem que se isolar. Mas é exatamente o que eles fazem ao contrário. E vão para o interior. E as pessoas que estão no interior, muitas das vezes, vêm à área urbana, no intuito, às vezes, de procurar um médico, fazer algum tratamento, porque estão suspeitando. Só dali, ele já, às vezes, não tem um sintoma nenhum, já se contamina e vai levando. O estudo também mostrou que 58% dos infectados moram em residências, com mais de 4 pessoas. Por isso, a médica alerta para a necessidade de adotar novos comportamentos em casa. Infelizmente, a nossa população, a maioria é assim. Às vezes, 1 ou 2 cômodos com muitas pessoas dentro de casa. Se você já tem um doente, essa pessoa, pelo menos, tem que ficar numa área longe dos outros. Se tiver um quartinho, se tiver um pedacinho da sala, tenta não deixar ele ficar próximo dos outros. Como às vezes isso não é possível, pelo menos as outras pessoas que convivem ali, obedecer o isolamento. Por quê? Se tem um doente, a chance de ter, vamos dizer, mais 5, 6 pessoas na casa, é de que outras 5 pessoas, né, tirando o sexto, vai ter a possibilidade de desenvolver a doença. E se eles estão aí no período assintomático, ou naquele período da incubação, que você não tem sintoma, mas já tem o vírus e pode estar transmitindo, se ele ficar isolado, é menos chance de ele transmitir para outras pessoas. O que ele tem que pedir? É que fique sempre o mesmo grupo de pessoas. Não aceitar visitas, não aceitar ninguém que vá lá, a não ser pessoas preparadas para isso, que seja para fazer um inquérito, para fazer um acompanhamento, um médico, um enfermeiro, né, alguma pessoa da agente de saúde. Fora disso, ninguém. Ficar restrito àquelas pessoas que estão ali. Se tiver criança, a maioria das vezes as crianças ficam assintomáticas, mas pode estar com vírus. Tentar evitar que essa criança vá para a casa de outras pessoas. Por quê? Quanto mais ele sai, quanto mais ele anda, mais chance ele tem de disseminar a doença. Então, se a gente puder fazer sempre isso, não tem como, às vezes, dentro de uma casa com muita gente, se isolar. Tenta botar essa pessoa sozinha num quarto e os demais da casa não saiam para nada. Espera para ver, mesmo que eles não tenham sintomas, eles poderão ser os assintomáticos, mas poderão estar transmitindo a doença. Em Colatina, a polícia prendeu 5 homens que caçavam em uma mata no interior do município. Quem tem os detalhes pra gente é o Altemar Collen. Boa noite para você, Altemar. Olá, boa noite, Adriana, boa noite, Fabiano, boa noite a todos que nos acompanham aqui no Link Espírito Santo. É isso aí, a gente começa com notícias policiais. Na última sexta-feira, uma equipe da 2ª Companhia da Polícia Ambiental deteve 5 homens que caçavam em uma mata em um distrito aqui de Colatina. Com eles foram apreendidas armas e munição. A ação foi feita após uma denúncia de caça predatória na região do distrito de Ângelo Franchiani, em Colatina. Ao chegar ao local, os policiais militares ambientais identificaram onde os indivíduos estavam caçando. E após permanecerem em campana por cerca de 3 horas observando a movimentação, os PMs realizaram a abordagem. Foram identificados 5 homens e com eles foram apreendidas 3 armas de fogo, sendo 2 espingardas calibre 36 e uma espingarda calibre 22. E ainda 2 espingardas de pressão e munição de diversos calibres. Com os caçadores, a polícia também encontrou 5 cães na carroceria de um automóvel. Os homens e todo o material apreendido foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil aqui de Colatina. E a PM prendeu nesta segunda-feira 2 homens que praticavam arrombamentos em estabelecimentos comerciais aqui no município. Os detidos já são conhecidos da polícia e possuem extensa ficha criminal, mas, devido às brechas da lei, estavam nas ruas novamente praticando crimes. A ação foi nesta segunda-feira, dia 15. Após verificar imagens de câmeras de vídeo monitoramento, equipes da polícia montaram operações de abordagem e lograram êxito na prisão dos 2 autores dos crimes. A PM informou que um deles possui vasta ficha criminal, com passagens por tráfico de drogas, posse, uso e também ameaça. E já foi preso no início desse ano de posse de ferramentas furtadas em uma obra. No início do mês também foi preso por roubo, com recuperação do dinheiro e celular. Na madrugada desta segunda-feira, eles entraram em uma loja de roupas e em uma farmácia no centro de Colatina. Após a prisão, os detidos assumiram a autoria dos crimes. As imagens são de um sistema de segurança de um dos estabelecimentos invadidos. E a Prefeitura de Colatina estabeleceu por meio de decreto a suspensão do pagamento do adicional de atividades insalubres, penosas e de periculosidade a servidores que estão afastados do trabalho
trabalho devido à pandemia do coronavírus. E, além disso, determinou que servidores com 60 ou com idades acima de 60 anos que não têm comorbidades e não estavam trabalhando, que retornem às suas funções. O CISPMC, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Colatina, pede que essa ação seja revertida e denunciou o ocorrido ao Ministério Público do Trabalho. Segundo o CISPMC, o não pagamento dos adicionais fere o princípio constitucional de garantia fundamental do direito à dignidade da pessoa humana e o princípio de estabilidade financeira do servidor público. A natureza remuneratória reconhecida ao adicional de insalubridade torna inafastável sua integração às parcelas referentes a férias, 13º salário e licenças eventualmente concedidas ao servidor. Além disso, segundo o sindicato, mesmo o servidor estando afastado das atividades, o contrato de trabalho continua ativo. Sendo assim, o trabalhador encontra-se em efetivo exercício laboral, não sendo lícita a suspensão do pagamento. Outro questionamento em relação ao decreto número 24.292 do prefeito de Colatina, Sérgio Meneghelli, é o fato de estabelecer que os servidores com 60 anos ou mais, sem comorbidades, devam voltar a desempenhar suas funções no município. O sindicato aponta que, de acordo com o mapa de risco para as ações qualificadas de enfrentamento à Covid-19, Colatina já entrou no nível de risco alto de classificação. Diante dessas situações, o CISPMC denunciou os fatos ao Ministério Público do Trabalho. A assessoria de comunicação da Prefeitura de Colatina informou que o sindicato tem todo o direito de tomar tal atitude e que o município não foi ainda notificado pelo Ministério Público do Trabalho e, assim que for, vai se pronunciar sobre o caso. E apesar da expectativa de que essa seria uma colheita de café para os produtores capixabas bem abaixo do esperado devido à pandemia, os números vêm mostrando que mesmo com queda, a safra ainda será com números satisfatórios diante do atual cenário e das perdas de anos anteriores. As projeções da Organização Internacional do Café com relação a uma grande redução na colheita do produto devido à pandemia do coronavírus não deve se confirmar nas lavouras. Levantamento aponta que a queda deve ficar em torno de apenas 1% a nível nacional. O estado do Espírito Santo é o segundo maior produtor de café do Brasil, quando se fala de arábica e conilon. Para se ter uma ideia, no ano passado o país manteve o posto de maior produtor mundial, colheu 50 milhões de sacas, mas o estado capixaba deve ter uma queda mais acentuada em comparação a outras unidades da federação. De acordo com o INCAPER, uma série de fatores direciona a essa queda projetada para 2020. Foram 3 anos, entre 2015 e 2017, de seca extrema e com baixa produção. Isso trouxe muitos prejuízos para as lavouras. Os produtores ficaram descapitalizados e com dívidas. Tudo isso levou o agricultor a não fazer grandes investimentos no plantio, como compra de adubo, por exemplo. O Espírito Santo é o principal produtor da variedade conilon no Brasil, sendo responsável por 66% dos grãos. A expectativa para esse ano é de que os produtores capixabas colham 564 mil toneladas e meia das 852 mil toneladas de todo o país. A região norte e a região noroeste capixaba são responsáveis pelo grande volume de grãos do tipo conilon, o que alavanca o país. Além da crise provocada pela pandemia, outros fatores vêm fazendo com que a produção cafeeira caia aqui no estado. Nos últimos 2 anos, muitos produtores deixaram de investir nas lavouras. Em muitos casos, o valor de produção é maior que o de venda. O dólar disparou e, com ele, o preço dos insumos usados nas plantas. Tudo isso vem causando problemas para os produtores, mas, diante de tanta dificuldade e incertezas, 2020 está com boas projeções de safra do café capixaba. Boa notícia, é claro, a gente fica na torcida para que realmente seja uma excelente colheita para todos os produtores de café do estado do Espírito Santo. Essas são as informações hoje aqui de Colatina. Voltamos agora ao estúdio em Vitória com vocês.
Obrigado, Altemar. Bom, a gente fala agora da nossa interatividade, além dos assuntos do jornal, nós queremos saber como está o sinal da Record News aí na sua cidade. E também como está chegando na sua casa o sinal das videoaulas nos multicanais 8.2, 8.3 e 8.4. Faça a atualização automática na sua televisão e assista aos multicanais. A Record News, além da TV aberta, também está disponível no computador e no celular. Para isso, acesse o site sinoticias.com.br. Mande pra gente dizendo aí na sua mensagem como está chegando o sinal. Pode mandar pelo nosso WhatsApp. O número é 27 99927 6943. 99927 6943. O fim de semana foi marcado pela violência no norte do estado. 4 homicídios foram registrados em Linhares e em Soretama. Quem tem os detalhes pra gente é o Cláudio Alves. Boa noite pra você, Cláudio. Olá, boa noite, Fabiana, boa noite, Adriana, boa noite a você que nos acompanha. É isso mesmo, o final de semana, infelizmente, foi violento em Linhares e Soretama. Nas duas cidades ocorreram 4 homicídios de sexta-feira até domingo. Também foram registradas tentativas de homicídio na região. O final de semana voltou a ser sangrento em Linhares. Adenildo Correia dos Santos morreu enquanto estava sendo socorrido ao Hospital Geral da cidade, na noite do último sábado. Ele sofreu tentativa de homicídio por disparos de arma de fogo quando estava na Avenida Lagoa do Teste, no bairro Nova Esperança. A vítima teve morte confirmada antes de dar entrada no hospital. Adenildo foi atingido por 3 disparos de arma de fogo, que atingiram a axila, costela e braço esquerdo. Na mesma ação, uma outra vítima também foi atingida e internada. Ela apresenta quadro de saúde instável. Na tarde de sábado, a polícia se deslocou para o residencial Jocaf 2, onde havia informação de uma mulher atingida por tiros. Érica Xavier Gomes, de 19 anos, foi assassinada na rua Antônio de Araújo. A perícia constatou 9 perfurações, ocasionadas por arma de fogo. O corpo foi recolhido, levado ao serviço médico legal. A autoria e motivação deste crime ainda são desconhecidas da polícia. Informações que ainda estão sendo investigadas revelam que a vítima teria se envolvido numa discussão antes de morrer. Veio do Hospital HGL uma outra notícia de morte violenta por arma de fogo em Linhares. Wellington Matos Cinza, de 19 anos, teve óbito confirmado na manhã de sábado. Ele foi vítima de tentativa de homicídio na última quinta-feira. Wellington foi atingido na rua Sebastião da Silva Prate, no bairro Planalto. Não resistiu. O jovem estava empinando pipa quando acabou se chocando contra um outro jovem e iniciaram uma discussão. O suspeito atirou contra a vítima. As notícias de violência invadiram o domingo do linharense. Logo pela manhã, um homem que foi identificado apenas pelo apelido de Baiano e um outro, até agora não identificado, foram alvejados por disparos de arma de fogo na manhã deste domingo no Nova Esperança, próximo a um ponto comercial. Baiano foi socorrido por profissionais do Corpo de Bombeiros e levado ao Hospital Rio Doce, em estado grave. A outra vítima, sem identificação, foi levada para o Hospital Geral. Saindo de Linhares, a violência que é acompanhada pela polícia linharense atingiu Soretama. Na localidade de Juncado, Angélio Gomes Pimentel, de 34 anos, foi assassinado a tiros. Peritos criminais da Polícia Civil constataram que a vítima foi atingida por um único disparo que lhe atingiu o ouvido. Nenhum popular quis falar com a polícia sobre o crime. O corpo de Angélio foi removido, trazido ao Serviço Médico Legal de Linhares. A autoria e motivação deste crime também são desconhecidas da polícia. A violência de Linhares e Soretama deste final de semana segue sendo investigada. Fato é que todas as mortes narradas nesta matéria aconteceram num intervalo de 4 dias. Quinta, sexta, sábado e domingo. No chamado mapa do crime feito pela PM do município, foram identificados locais mais vulneráveis para esta explosão de violência, justamente onde os casos aconteceram.
Bom, muito trabalho para a polícia investigar, né? Linhares registrou mais uma morte pela Covid-19. Uma idosa de 83 anos morreu com a doença. O aumento do número de casos aqui na cidade tem preocupado. Os casos de Covid-19 estão aumentando drasticamente na cidade. Neste domingo, a Secretaria Municipal de Saúde de Linhares confirmou a 14ª morte pela doença. A vítima foi uma idosa de 83 anos, que estava internada há 22 dias na UTI de um hospital particular de Linhares para um procedimento cardíaco. Ela era moradora do bairro José Rodrigues Maciel e acabou vindo a óbito pela manhã. Dos 14 óbitos registrados na cidade, 12 vítimas são idosos. Linhares fechou o domingo com mais 23 casos confirmados, totalizando 661. O número de casos descartados subiu para 1.102, enquanto o número de curados permanece em 230. O distrito de Povoação registrou o primeiro caso da doença. Entre os casos confirmados estão 385 pacientes em isolamento e 32 internados em hospital. A agência do Sindi de Linhares iniciou a semana com 25 oportunidades de emprego para todos os níveis de escolaridade. Os destaques dessa semana são 5 vagas para pedreiro e 3 vagas destinadas a auxiliar de obras com experiência. Há oportunidades para portadores de necessidades especiais no cargo de auxiliar de serviços gerais. Como não haverá atendimento presencial enquanto durar a pandemia do novo coronavírus, o trabalhador que tiver interesse em concorrer a uma das vagas ofertadas e estiver dentro do perfil das vagas, deverá encaminhar currículo constando o número do PIS e CPF, bem como seu contato e endereço atualizado, informando a vaga que deseja concorrer para o e-mail cinelinhares.vagas@gmail.com. O Senai do Espírito Santo está com vagas abertas para cursos gratuitos e à distância. Essa é uma ótima oportunidade para quem quer ampliar seus conhecimentos e adquirir novas habilidades técnicas. E as inscrições devem ser feitas pelo endereço eadsenaies.com.br. Os cursos são de curta duração na modalidade de iniciação profissional, com carga horária de 14 horas. Os alunos contam com e-books, videoaulas e um ambiente totalmente interativo. Além disso, são emitidos certificados de conclusão com a carga horária cursada. E no finalzinho da tarde desta segunda-feira, a Secretaria de Saúde confirmou a 15ª morte pela Covid-19 aqui em Linhares. É uma pessoa de 64 anos de idade, moradora de Bebedouro. Ficamos por aqui, retorno à Vitória com vocês, Fabiano e Adriana. Boa noite, até amanhã. Boa noite, Cláudia, até amanhã. A seguir, cidades que aparecem no mapa com alto risco de disseminação da Covid-19 vão permanecer por 14 dias com essa classificação. E em Cachoeiro de Itapemirim, uma festa de aniversário termina com a morte do próprio aniversariante. O link volta já. Pelo mapa de gestão de risco que está em vigor nesta semana, o Espírito Santo não tem nenhuma cidade em risco extremo, mas houve uma mudança importante. A partir de agora, municípios com alto risco vão permanecer nessa posição por 14 dias. No novo mapa, 37 cidades capixabas estão classificadas como de alto risco para a contaminação do novo coronavírus. Na semana passada, eram 36. A mudança foi em Divino São Lourenço, que passou de risco moderado para alto. Os outros 41 municípios têm risco moderado. Pela segunda semana consecutiva, nenhuma cidade tem risco baixo de contágio. A partir de agora, os municípios de risco moderado e alto não saem dessa classificação em menos de 14 dias. Esse é o período de incubação do novo coronavírus. Os municípios, quando são enquadrados risco moderado ou risco alto, eles, se conseguirem no decorrer da semana uma posição melhor, eles não saem dessa posição que eles foram enquadrados com menos de 14 dias. Tá certo? Então, quem entrou no mapa de risco, num grau de risco, fica por 14 dias. Porque 14 dias é o tempo da incubação dos vírus.
Casagrande informou que o Laboratório Central voltará a analisar os testes com mais agilidade. Nós, no Espírito Santo, nós temos 17.276 testes por milhão de habitantes. 17.276 testes por milhão de habitantes. O Brasil faz, a média brasileira é de 6.421 testes por milhão de habitantes. Nós fazemos 2,5 vezes a mais do que o Brasil. Então, nós estamos caminhando para não ter nenhuma subnotificação. Todo mundo que demandar teste da área pública, a gente está buscando fazer em tempo real. A gente teve problema com o extrator, tivemos um problema com equipamentos, mas conseguimos ir resolvendo isso. O governador falou também sobre a ampliação dos leitos de UTI no estado. Já abrimos agora 1.300 leitos, aproximadamente 1.300 leitos de UTI e leitos de enfermaria, 632 leitos. Na verdade, ontem abrimos 6 leitos no Hospital Silva Vidos de UTI, 636 leitos de UTI abertos exclusivos para a Covid e mais de 600 leitos de enfermaria exclusivos para a Covid. E também temos ampliações dos nossos hospitais. Então, nós estamos fazendo um investimento, que é um investimento que deixa um legado. Algumas pessoas me perguntam, vai fazer hospital de campanha? Assim, nós nunca descartamos fazer hospital de campanha, mas nós, na verdade, resolvemos, tomando uma decisão de deixar um legado para a sociedade capixaba. Assim, no hospital de campanha você constrói, custa 5 milhões, 10 milhões, funciona por 90 dias e depois esse hospital é desmontado e ninguém mais vê nenhum legado, nenhum resultado desse investimento. Nós, na hora que a gente toma a decisão de abrir 1.300 leitos, são 13 hospitais de campanha. Hospital de campanha média de 100 leitos, 30 leitos de UTI, 20 leitos de UTI, 70, 80 leitos de enfermaria. Então, a nossa decisão foi fazer um investimento que fique para a sociedade capixaba, em termos de equipamento, de estrutura física, né, para que a sociedade capixaba possa desfrutar também, depois dessa pandemia, dessa infraestrutura. O ex-secretário da Fazenda do governo Paulo Artung e o capixaba Bruno Funchal é o novo secretário do Tesouro Nacional. O anúncio foi feito hoje. Ele foi escolhido pelo ministro Paulo Guedes e assume a vaga de Mansueto Almeida, que anunciou a sua saída do governo no final de semana. Funchal é apontado como um dos responsáveis pelo equilíbrio das contas do Espírito Santo durante a gestão de Artung. Bruno Funchal é formado em Economia pela Universidade Federal Fluminense e tem pós-doutorado pelo Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada. São Mateus fechou o final de semana com 10 mortes causadas pela Covid-19. Quem tem mais informações pra gente é a Nariane Lopes. Boa noite para você, Nariane. Boa noite, Fabiano e Adriana. Boa noite a todos. É isso mesmo, a Secretaria Municipal de Saúde confirmou neste domingo mais uma morte por coronavírus aqui em São Mateus. Trata-se de um paciente de 92 anos, portador de doença cardiovascular crônica e que morava no bairro Vitória, aqui na cidade. O paciente que estava internado no Hospital Roberto Silvares é a 10ª vítima do novo coronavírus em São Mateus. A morte foi divulgada no painel Covid-19 do Espírito Santo neste domingo. O paciente fez o teste rápido, que confirmou a contaminação pela doença. De acordo com o painel Covid-19, São Mateus fechou o final de semana com 369 casos confirmados de coronavírus. O número de pessoas que já tiveram diagnóstico de cura no município continua em 203. Já em Guriri, o final de semana fechou com 96 pessoas que testaram positivo para a Covid-19 e segue sendo o bairro com o maior número de casos confirmados em São Mateus. E pensando em conter a disseminação da doença no balneário, ações foram realizadas durante o feriado prolongado deste final de semana na ilha.
O final de semana na ilha de Guriri foi bem diferente. O balneário, que é famoso por receber turistas de várias regiões, principalmente nos feriados prolongados, estava vazio. As passarelas que dão acesso à praia ganharam faixas de bloqueio, além de ter as praias interditadas e a instalação de barreira sanitária logo na entrada do balneário. Também teve reforço da fiscalização no comércio, principalmente em bares e restaurantes. Com as medidas, o município espera conter o avanço da contaminação pelo coronavírus. O final de semana também contou com ações policiais. Vamos a um giro de notícias com os principais destaques. A Força Tática apreendeu na noite de sábado, numa casa no bairro Sernambi, pacotes de maconha, pinos de cocaína e quase R$3 mil em espécie. 2 jovens de 18 e 22 anos foram presos. As guarnições em operação preventiva no bairro Village abordaram um veículo suspeito e constataram a clonagem. O condutor do veículo, ao se deparar com as guarnições, ficou bastante aflito. Feito a abordagem, foram encontradas 8 buchas de maconha e um frasco de loló. Na manhã desta segunda-feira, um carro saiu da pista e capotou na rodovia do Café, que liga Nova Venécia a São Gabriel da Palha. Segundo informações da Polícia Militar, o motorista perdeu o controle do carro em uma curva próximo à Pedra do Elefante. E por hoje é só, Fabiana e Adriana. Eu volto com vocês aí no estúdio. Uma boa noite a todos, uma boa semana e até amanhã. Obrigado, Nariane. Bom, a gente volta a falar sobre o nosso canal de interatividade. Hoje, além das mensagens, falando aí sobre os assuntos do jornal, nós também queremos saber como está o sinal da Record News aí na sua cidade. E também como está chegando na sua casa o sinal das videoaulas nos multicanais 8.2, 8.3 e 8.4. Hoje, as videoaulas estão disponíveis e ao alcance de todos os 240 mil alunos da rede estadual. Faça a programação automática dos canais aí na sua TV e assista aos nossos multicanais. E mande a sua mensagem para a gente pelo nosso WhatsApp. O telefone é 27 999 27 6943, 999 27 6943. Bom, vamos ler algumas mensagens que já chegaram pra gente, Adriana. Olha só, tem aqui a participação do Jorge Neves de Guarapari. Ele fala: sou comerciante aqui na cidade, tenho uma banca de jornal, e ele diz que está impressionado com o movimento de gente passeando sábado e domingo lá em Guarapari. Aqui grande parte dos passeios são de grupos de gente indo pedalar, gente que não andava de bicicleta, mas que agora, para ter motivos para sair, compraram bicicletas. Ele diz aqui, isso é uma vergonha. A gente também acha uma vergonha isso, né? O Marcos, ele diz o seguinte: enquanto não houver um bom senso por parte de muitos da população em relação à doença, nada irá mudar. Ou as autoridades não punem aqueles que... As autoridades precisam punir aqueles que vão às praias e passeios e acham que nada está acontecendo. Pois é, tem muitas participações, a gente agradece todo mundo que participou. Muita gente, né, Adriano, falando sobre essa questão do isolamento, pessoas que estão desrespeitando o isolamento social, e a gente comentou isso no início do jornal hoje, realmente é lamentável. A gente vê um número crescente de mortes e também de casos da doença. Somente o isolamento pode ajudar a reduzir esses números. Bom, em Cachoeiro de Itapemirim, uma festa de aniversário terminou com a morte do próprio aniversariante. Quem tem as informações pra gente é o Samuel de Fraga. Boa noite para você, Samuel. Oi, Fabiano. Oi, Adriana. Boa noite para vocês e para todos. Olha, é isso mesmo, hein? A festa acontecia no bairro Bela Vista na madrugada deste domingo. Por volta de 1 da manhã, devido a denúncias de muito barulho e desrespeito ao isolamento social, a polícia foi até o local. Segundo a polícia, o aniversariante Lindolfo Alex Jordani de Oliveira foi visto com uma arma. A polícia atirou e Lindolfo foi atingido no tórax. Ele chegou a ser socorrido para a Santa Casa de Cachoeiro, mas não resistiu ao ferimento e morreu. A arma de calibre 12 de fabricação artesanal com uma munição foi recolhida e entregue à 7ª Delegacia Regional aqui da cidade. Olha, 2 jovens morreram em um grave acidente que envolveu 2 motocicletas na comunidade de Boa Vista, em Marataízes. O acidente aconteceu por volta das 10h30 da manhã de sábado. Um dos motociclistas morreu no local. O outro condutor chegou a ser encaminhado para o pronto atendimento de Marataízes, mas não resistiu aos ferimentos. A dinâmica do acidente não foi informada. Os corpos foram encaminhados para o Serviço Médico Legal aqui de Cachoeiro.
Bom, e agora a gente muda de assunto, vamos falar do Banco de Alimentos aqui de Cachoeiro de Itapemirim, que já está recebendo os produtos do Programa de Aquisição de Alimentos. Além de hortifruti granjeiros, também recebe produtos das agroindústrias. As 152 propostas foram feitas em fevereiro e só na primeira semana o Banco de Alimentos já recebeu mais de 10 toneladas em hortifruti granjeiros e produtos de agroindústrias. O Banco de Alimentos de Cachoeiro está em funcionamento desde 2013 e de lá para cá vem ajudando muitas famílias em vulnerabilidade social e entidades cadastradas através dos produtos adquiridos da agricultura familiar e do Programa de Aquisição de Alimentos. A gente ficou de março, meado de março até o meio de abril parados. Mas nesse tempo a gente já tinha fechado as propostas do PA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos. A gente já tinha fechado as propostas, a gente teve 152 produtores que fizeram propostas. Aí após o nosso retorno, nós fizemos o fechamento, né, dessas propostas, fizemos a classificação e começamos a chamar os produtores para estarem assinando os contratos. Único na região sul do Espírito Santo, o Banco de Alimentos da Prefeitura de Cachoeira é referência estadual na promoção de segurança alimentar e nutricional. Cada produtor tem um limite de valor a ser comercializado. Que é R$ 6.500 por DAP. Então ele pode vender dentro desse limite de R$ 6.500. Aí cada um varia o valor do produto, né, pela quantidade em quilos de alimentos. O Paulo é um desses produtores. Segundo ele, não está fácil. Por causa da pandemia, ele já perdeu muitas mercadorias. E com o Programa de Aquisição de Alimentos, agora ele está conseguindo escoar sua produção sem perder nada. Hoje eu vivo de feira, né, e projetos sociais, né, o PENAI, né, a escola. Fechou as escolas, parou a feira, machucou. Eu perdi bastante produto, ainda bem que entrou o PA pegando agora, está me salvando. Deu? Ajuda pra caramba, esse projeto ajuda muito. Uma maneira de ajudar no escoamento da produção. É uma maneira, porque deu tempo, o cato perde. A feira, né, da agricultura familiar tá suspensa, né, agora nesse período. A merenda escolar também, né, que é o PENAI, também está suspenso por enquanto. Então, o refúgio deles estão sendo o PAA nesse instante. Foi uma válvula de escape nesse momento. Então, a gente está absorvendo todos os produtos agora nesse momento. Segundo a coordenadora, a quantidade de alimentos logo na primeira semana superou as expectativas. A gente já imaginava que a gente teria um volume grande, porque os produtores também já estavam pedindo socorro com a produção deles, que estava já na hora de tirar, né? Então a gente já esperava mais ou menos que a primeira semana aí já seria bem movimentado aqui. Além dos produtos comprados do Programa de Aquisição de Alimentos, o banco também recebe doações. São doações de hortifruti granjeiros feitos por produtores rurais da região, de produtos que não servem para comercialização, mas que ainda mantêm o seu valor nutricional e ainda estão aptos para o consumo. O Banco de Alimentos, na verdade, ele é um equipamento público voltado para o combate ao desperdício de alimentos. A gente tem as compras governamentais que complementam, mas o foco é o combate ao desperdício de alimentos. Os produtos são minuciosamente analisados e separados para doação, recebendo todos os cuidados por causa da pandemia do novo coronavírus. Esse produto ele chega, ele é selecionado, né, ele é higienizado e ele é armazenado, né? O que precisa ser, o que precisa sair logo a gente já faz a entrega e o que fica a gente armazena, né, com todos os cuidados, com todas as orientações, né, que a gente tem, que a gente vem tomando com relação aí ao coronavírus. A coordenadora explica que para a família receber ajuda do Banco de Alimentos é necessário um cadastro e o melhor meio é procurar uma assistente social no bairro em que mora. O assistente social vai fazer toda a triagem, né? Vai fazer toda a parte técnica dele, vai ver a necessidade dessa família e vai estar encaminhando para a gente. Adriana, Fabiana, esses foram os destaques aqui do sul do estado. Volto amanhã com outras informações aqui da região. Uma boa noite para vocês e a gente se encontra, hein?
Boa noite, obrigado, Samuel. E o Link Espírito Santo desta segunda-feira vai ficando por aqui. Na sequência, você acompanha o programa Inove-se e logo depois, às 8h30 da noite, a gente se vê novamente no programa Em Destaque. Muito obrigada pela sua audiência e pela sua companhia. E você já sabe que para ficar muito bem informado a qualquer hora é só acessar cinoticias.com.br. Uma ótima noite para você e até amanhã. Boa noite. Record News. Informação para você crescer.